Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais este culto em adoração ao Senhor da vida. Neste culto nós vamos lembrar duas datas que são celebradas no mês de outubro. O dia 12, Dia da Criança, e o dia 15, Dia da Professora e do Professor. E eu quero trazer alguns textos da Palavra do Senhor que se referem às crianças. O primeiro deles, no livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, no meio dos discípulos, que vinham caminhando e conversando sobre quem era maior no reino dos céus. Jesus então disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E no capítulo 9, também do Evangelho de Marcos, os versículos 36 e 37. Trazendo uma criança, Jesus, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, dos discípulos, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus acolhia as crianças, abraçava e abençoava. Jesus incluía as crianças como participantes do reino de Deus. Vamos orar ao Senhor acolhedor, amoroso e inclusivo. Bendito Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo teu amor, porque o Senhor acolhe todas as pessoas, acolhe as crianças, acolhe a todos aqueles e aquelas por quem o Senhor tem um amor profundo. Nós te agradecemos, Deus eterno, porque o Senhor nos ensina a cada momento, através da tua palavra, a vivermos o Evangelho, a vivermos, Senhor Deus, segundo a tua vontade, que é acolher a todas as pessoas e a percebermos, Deus eterno, que as crianças são a tua igreja agora, aqui, no presente.
Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós exaltamos ao Senhor, o Senhor da vida, o Deus inclusivo e amoroso. Recebe, Deus eterno, este culto que nós prestamos ao Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória e a nossa gratidão. Nós oramos em nome por amor do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 155 do Inário Evangélico. Neste momento de confissão, convidamos a leitura bíblica nos Salmos de número 138, versículos 6 e 7. Nos diz o seguinte: O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se anda em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Tenhamos agora um momento de oração, de confissão. Ó Deus da vida, nos achegamos a Ti para pedir-te perdão, quer por palavras, obras ou pensamento, por não realizarmos a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos cada vez mais a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. E permite que possamos ser alcançados e alcançadas pelas Tuas mais ternas misericórdias e que em Tua graça possamos assim prosseguir hoje e sempre em Teus caminhos. E diante de Ti pedimos, Senhor, ouve, Senhor, e acolhe, Senhor, a nossa confissão. Oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Ouçamos agora a declaração de perdão, que encontra-se também nos Salmos de número 138, mas agora o versículo 8, que nos diz assim: O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das Tuas mãos. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, recebemos o perdão do Senhor e é momento de louvarmos a Deus. Temos tido muitos cultos especiais e hoje não é diferente. Amanhã é dia das crianças e quinta-feira é dia do professor e da professora. Agradecemos a Deus por nossas crianças,
professores e professoras da nossa comunidade. A temática criança e professor, professora está unida no versículo em Provérbios 22, 6, que nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Temos tido dominicalmente participação das nossas crianças no culto, e elas têm sido ensinadas na escola dominical online. Os vídeos Crianças do Coração Aquecido, as crianças da Lomba do Pinheiro e homenagem das crianças pelos 135 anos da Catedral Metodista de Porto Alegre são inesquecíveis. Continuamos comemorando o aniversário de nossa igreja no Rio Grande do Sul de várias formas. 135 dias de oração em gratidão a Deus pelo metodismo em terras gaúchas é uma delas. Nesta semana, as orações terão a temática criança e educação. Acompanhe esses momentos nas redes sociais e, se quiser participar, contate a reverenda Loane. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário. Não se esqueça de que os compromissos da igreja continuam e é nossa obrigação contribuir para seu sustento. Para maiores informações, segundas e quartas-feiras à tarde, das 14 às 16 horas, temos plantão pastoral e de secretaria na Catedral. Os cânticos de louvor serão conduzidos por Jean Montenegro e a participação das crianças será realizada pelo Davi. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. E é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. E é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor,
tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Cento e 35 anos de metodismo no estado do Rio Grande do Sul. Olá, eu me chamo Davi e tenho 10 anos e eu frequento a Igreja Metodista já faz 10 anos. Mas eu vou falar sobre a Catedral Metodista, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu frequento a Catedral Metodista de Porto Alegre desde os meus 4 anos, mais especificamente em outubro de 2014. Nesse mês teve o meu primeiro dia na Catedral Metodista, mas a primeira coisa que eu percebi foi que a igreja estava lotada. E obviamente eu fiquei surpreso, porque a minha igreja antiga, acho que não chegava a 30 pessoas. E naquela igreja antiga eu era a única criança. Então eu fiquei muito surpreso quando eu vi que todos os bancos estavam cheios e neles tinha crianças para eu brincar. Então, como qualquer criança, já adorei a catedral. Sempre na catedral, eu fui para a escolinha dominical. Eu sempre tive muitos amigos na escolinha e adorava brincar e fazer as atividades. Mas eu lembro de um dia que foi em abril de 2017, que eu passei para outra turma, a turma dos mais velhos, que lá só tinham os alunos que já sabiam ler. Então eu fiquei muito confiante e animado, né? Então eu descobri que a catedral não só a catedral, na verdade, e sim todas as igrejas. São um ótimo lugar, desde os bebês até os idosos. Lá é um ótimo lugar porque você vai fazer muitas amizades com pessoas que te entendem. Já faz 135 anos que o metodismo está no estado do Rio Grande do Sul. Já faz 135 anos que a Igreja Metodista ajuda pessoas a irem à igreja para adorar a Deus e não cair no mundo das drogas e bebidas alcoólicas. Já faz 135 anos que a igreja ajuda a todos e respeita a todos, dependendo do jeito de agir ou de pensar. Por isso, hoje vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este dia, Deus. Abençoe todos nós. Tomara que essa pandemia do Covid-19 acabe logo e todos nós vamos poder nos reencontrar. E abençoe todos nós nesse tempo de quarentena, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Que alegria podemos compartilhar da palavra do Senhor nesta manhã. E o título dessa mensagem é O Propósito Maior. E eu gostaria de compartilhar com vocês de um texto bastante conhecido que se encontra lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 27 até o versículo 42. Enquanto vocês abrem a palavra, eu queria situar vocês no texto. Esse texto, como eu falei, é bastante conhecido, vai contar a história da mulher samaritana, mas eu gostaria de trazer a parte onde os discípulos estão voltando, porque eles haviam ido comprar comida, enquanto Jesus ficou parado no poço, e aí apareceu a mulher, eles conversaram, né? E aqui nessa parte que nós vamos compartilhar, é justamente quando eles estão voltando lá de fazer as compras. Vamos ler então? João, capítulo 4, a partir do versículo 27, diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela?
Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Queria fazer uma oração rápida com você, então. Pai de amor, obrigada por essa palavra, que teu Espírito Santo venha ministrar sobre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para começarmos, eu gostaria de dizer que os discípulos foram ao mercado fazer compras. E eles então entraram na cidade, cumprimentaram as pessoas, fizeram as compras e, ao retornar, encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana. Aquela mulher foi profundamente impactada em seu encontro com Jesus. Ela compreendeu a mensagem de Jesus, se arrependeu e voltou à cidade para contar a todos. Os discípulos então insistiram para que Jesus comesse algo, pois foram à cidade com o propósito de trazer comida. Jesus aproveitou aquela situação para ministrar ao coração deles. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Jesus ensinou sobre um propósito maior para a nossa vida. Quando os discípulos falaram a respeito de comer, Jesus mudou a direção da conversa, falando de uma outra comida, que consistia em fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Comer diz respeito a uma necessidade básica, pois sem comer uma pessoa morre. Jesus está dizendo de algo que deveria ser básico e essencial para todos nós, que é fazer a vontade do Pai e executar a sua obra. Muitos de nós entendem que comida espiritual é a palavra de Deus, mas Jesus afirma que realizar a obra de Deus é o combustível da sua vida. Mais do que me alimentar da palavra, me alimentar da presença de Deus, o que me mantém viva não é apenas o alimento da palavra, mas é realizar a vontade dele e completar a obra. Esse é o propósito maior. O segundo ponto é que esse propósito é ganhar vidas para Jesus. Jesus relacionou o fazer a vontade do Pai e cumprir a obra com a colheita. Jesus sempre usava essa analogia. E eu queria ver com vocês lá em Mateus, capítulo 9, os versículos 36 a 38, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele havia acabado de ganhar aquela mulher samaritana e dizia aos seus discípulos que isso era mais importante do que comer. Jesus esperava que seus discípulos entendessem que havia um propósito maior do que ir às compras.
nós precisamos entender que há um propósito muito maior do que ir ao shopping, comprar uma roupa nova, um sapato novo, ou completar um curso superior, ou fazer um negócio, construir coisas, ou fazer obras sociais, ou qualquer outra coisa. Existe um propósito bem maior do que isso. Então, Ele espera que nós entendamos que a nossa vida é alcançar vidas para Ele. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E esse texto está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O terceiro ponto que eu queria destacar aqui é que as pessoas estão prontas. Jesus disse aos discípulos: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Precisamos abrir os nossos olhos. Quando nós não encaramos o propósito de Deus, sempre daremos uma desculpa. Tipo assim, não é hora de evangelismo. Ou então a gente pode falar, agora não posso, estou trabalhando demais. O meu trabalho requer muito tempo. As desculpas e justificativas sempre aparecem porque não estamos engajadas de cabeça no propósito eterno de Deus. Estamos sempre lidando com questões que consideramos mais importantes. Todo dia é dia de colheita. Quando você vai ao consultório, quando você vai ao supermercado, quando você vai à escola, para o seu trabalho, para o esporte, ali onde você vai é a estação da colheita. Não existe ninguém que não esteja pronto para ser colhido. Jesus disse que todo mundo já está branco para a colheita. E o quarto ponto aqui, que a gente aprende com essa mulher samaritana, é que não é necessário um preparo especial para falar de Jesus, né? A gente não precisa ir para a faculdade de teologia para poder falar de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor, né? E é claro que a gente tem que ter um preparo. E o preparo é ler a palavra de Deus, né? A gente tem que ler a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia, você já está preparado e preparada. Então, essa mulher samaritana, ela não tinha preparo algum, né? Ela foi até a sua cidade e arrastou muitos para os pés de Jesus. Ela simplesmente falou assim: venham e vejam o homem que me disse tudo. Não havia uma mensagem polida, teológica como nós temos. Era um discurso desprovido de jargões evangélicos. Eu posso não ter todo o conhecimento, mas se absorver o propósito maior da vida aqui na Terra, uma simples palavra causa um grande impacto. A samaritana teria que fazer uma grande faxina na sua vida, restaurar muitas áreas da sua vida. Mas é incrível que logo após o seu primeiro encontro com Jesus, parece que compreendeu o propósito da vida dela. Depois, todos os processos de edificação serão ferramentas para ela fazer isso melhor ainda. Mas, de alguma maneira, ela começou certo. E para a gente concluir essa mensagem, eu gostaria de trazer o seguinte, que nós precisamos nos comprometer com o propósito maior de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para ganharmos vidas para Ele. Não perca isso de vista. As pessoas já estão prontas e Jesus já nos capacitou a cumprir todo esse propósito. Amém, minha querida e meu querido? Que Deus possa abençoar as nossas vidas nesse propósito de ganhar vidas para o reino de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. E eu queria então deixar esse desafio para você, que você possa começar a colocar isso em prática. Que o Senhor use a sua vida poderosamente no teu lar, na tua vizinhança e onde você for, que Ele use você. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos do Inário Evangélico o hino 156. Somente viver
Oremos, irmãos e irmãs. Amado Deus, nós te agradecemos pela vida de todas as crianças. Especialmente, Deus eterno, queremos te agradecer pelas nossas crianças da Catedral, da Lomba do Pinheiro. Deus eterno, que o Senhor continue dando crescimento a cada um, a cada uma, em graça, em sabedoria no Senhor. Que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos sobre as suas vidas e as suas famílias. Pai eterno, também te agradecemos pela vida de cada professora e professor, mulheres e homens que ensinam, que conduzem a vida de tantas crianças, adolescentes, adultos, que são vocacionados para isso, Deus, para ensinar. Te agradecemos por todos eles, te agradecemos, Deus eterno, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas crianças, os nossos professores e professoras, e te pedimos, continua conduzindo, Deus eterno, as crianças, as professoras, os professores e a cada um e a cada uma de nós nos teus caminhos, para que nunca nos desviemos do caminho que é o caminho da vida. Deus eterno, queremos também colocar em tuas mãos a todas as pessoas que estão enfermas, nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos, amigas, a todos aqueles e aquelas que estejam passando por alguma aflição, por alguma preocupação. O Senhor conhece a cada um e a cada uma e sabe o que vai nos seus corações. Cuida, Deus eterno, nós te pedimos, consola, abençoa, cura. Senhor Deus, esteja com todos aqueles e aquelas que estão cuidando neste momento em que vivemos de pandemia, ainda onde há muitas pessoas enfermas, necessitando de cuidados. Cuida, Deus, daqueles e daquelas que estão cuidando destas pessoas. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua igreja, pela catedral, pela igreja metodista no Rio Grande do Sul. Te agradecemos mais uma vez, porque é o Senhor quem está nos conduzindo, nos dirigindo e fortalecendo a cada um e a cada uma de nós, mantendo-nos unidos e unidas no Senhor. Graças, Senhor, graças por todas as bênçãos, graças, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na tua igreja, no teu povo. Nós oramos em nome e por amor do teu Filho,
o Senhor da Igreja, o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção, minhas irmãs e meus irmãos? Que a graça de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a presença de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.